Agora, depois que a gente faz todos os cálculos, nós chegamos aos resultados, né? Nessa primeira coluna, eu tenho o resultado da análise de todos os alimentos da taxa de ataque entre expostos, né? Ou seja, verifiquei de cada alimento, né, a proporção de indivíduos doentes em relação aos que comeram determinado alimento, cada um desses alimentos aqui. Tá? Então vamos lá. De presunto, 25,33%, né, por cento ficaram doentes quando comeram o presunto. Aqui, por esse cálculo. Tá? Então, daqueles que comeram presunto, 25,33% ficaram doentes. Já do pudim, 75% daqueles que comeram pudim ficaram doentes. E aí a gente vai vendo, a gelatina 36,36, couve-flor 45,28, berinjela 45% e maionese 35,71%. Por essa análise aqui de incidência dos expostos, a maior, tá, foi do pudim. E a gente também calcula a incidência dos não expostos. Lembra a incidência dos não expostos? A gente verifica a proporção, né, de doentes em relação aos que não comeram o alimento. Então aqui, do presunto, 85,71% ficaram doentes e não comeram presunto. 8% aqui do pudim. A proporção, né, desses doentes em relação aos que não comeram. Gente, quando a gente calcula essa incidência, né, de não expostos, é que assim, aquele indivíduo ele ficou doente, porque ele pode ficar doente sem necessariamente ter comido aquele alimento. Lembra do exemplo que eu dei na aula teórica? De repente, tá, ele ficou doente, ele vomitou porque ele bebeu demais. Tá? E não necessariamente porque ele estava ingerindo esses alimentos. E aí, tá, o mais baixo de todos, ó, é o do pudim. Tá? Então aqui comeu e ficou doente. Tá? Não comeu e ficou doente. Então só uma pequena parte que não comeu e ficou doente, porque tem outros motivos aí. Às vezes já chegou ruim na festa. Tá? Agora a gente vai ver a coluna do risco relativo. Nesse risco relativo, a gente vai ver quantas vezes um risco é maior do que o outro. Ou seja, quem comeu um determinado alimento, quantas vezes ele teve mais chance de ficar doente do que aquele que não comeu. Tá? Então, ó, do presunto, 0,3, então não é porcentagem, fica sendo em número de vezes. Tá? A chance dele ficar doente em relação a outros alimentos. Quando a gente olha todos os resultados, ó, o maior número é o do pudim. Então, quem comeu pudim teve 9,38 vezes mais chance de ficar doente do que os outros, do que quando comeu outro tipo de alimento. Tá? O risco atribuível, que é em porcentagem, né? Então a proporção de casos atribuídos a esse fator. No caso aí, essa doença. Né? Então a gente verifica nele, né, se determinado número de pessoas ficou doente exclusivamente por ter se alimentado desse alimento. Tá? Então, olha, novamente aqui, qual é o maior de todos? O risco atribuível de comer pudim e ficar doente. Tá? Então, ó, de 82%. Então, o número, 82%, né, dessas pessoas ficou doente por conta de ter comido o pudim. Tá? E aí, a gente chega no coeficiente de Yule. Lembra que eu falei, embora todos esses cálculos que a gente está fazendo, né, nós temos esses alimentos como suspeitas de estarem envolvidos aí. Eu não posso afirmar 100% que o alimento estava envolvido no surto, tá?
Aqui sugere, é a probabilidade aqui, né, de isso ter acontecido mesmo, de estar envolvido. Por quê? Para eu ter certeza, nós precisaríamos colher amostras do alimento, fazer uma análise microbiológica, ou verificar a presença de toxinas nesse alimento, tá? Ou de vômito, diarreia dos pacientes, coletar esse material, levar para isolamento, para laboratório, ou para isolar o micro-organismo, ou verificar a presença, né, da toxina. Aí sim, tá? Mas, dentre todos aqui, a gente já viu que foi tudo já batendo, ó. Qual é, dentre todos os resultados, que apresenta o maior coeficiente de Yule? É o do pudim, de 0,94. Todos os outros, ó. Então, o que eu fiz? Tá? Eu peguei todos esses resultados do coeficiente de Yule e montei aqui um gráfico para vocês. Tá? Fica mais fácil ainda da gente interpretar. Inclusive, eu coloquei uma informação extra em relação lá ao gráfico que eu apresentei na aula teórica. Tá? Então, nós temos esse gráfico, ele vai de 1, positivo, até menos 1. E aqui no centro eu tenho 0. Tá? Coloquei o resultado de cada um. Então, fui lá. Aqui eu pus aproximado, tá, gente? Ó. O pudim, 0,9. A couve-flor, 0,4. A berinjela, 0,1. A gelatina, menos 0,3. A maionese, menos 0,5. E o presunto, menos 0,9. Tá? Como a gente interpreta isso, essas informações? Se tiver de menos 8 a 1, o alimento estiver aqui, tá? Ele provavelmente foi um fator de proteção nesse surto. Lembra que eu falei? De repente o alimento não combinava com esses outros, né? E a pessoa que gosta desse optou por esse e deixou de comer um outro. Ah, sei lá, ó, o outro extremo, que foi o pudim. O alimento que ficar, né, que o resultado do coeficiente de Yule for de 1 até 0,8, é o provável alimento envolvido no surto. Então, no nosso exercício, o provável alimento envolvido foi o pudim. Tá? E aqui, a berinjela, ou qualquer alimento que ficasse de... Opa, faltou uma vírgula aqui. De 0,2 até menos 0,2, qualquer alimento que tivesse aqui, esse sim eu poderia falar, não, esse não estava envolvido, né, nesse surto. Já os outros alimentos que ficaram de 0,2 até 0,8, ou de menos 0,2, tá, até menos 0,8, entre, né? O que eu posso interpretar disso? Que nesse caso, esses alimentos, ó, couve-flor, gelatina e maionese, tá, me faltaram informações. Eu não posso afirmar nada, nem suspeitar nada. Tá? Dizer que ele não estava mesmo relacionado ou que ele pode ter sido, né? Não dá para afirmar nada. Precisaria pesquisar mais, aprofundar mais nas perguntas do inquérito epidemiológico. Tá bom? Tá? Então, diante de todos esses resultados, se eu perguntar para vocês qual o provável alimento envolvido nesse surto? Pudim. Qual o provável alimento, né, que foi um fator, né, de inibição, né, de proteção, aliás, é um fator de proteção. Eu poderia falar que foi o presunto. Qual alimento, né, eu posso afirmar que não estava envolvido? A berinjela, diante desses resultados, tá bom? Os outros alimentos são inconclusivos. Ok? Dúvidas, favor colocar no portal, né, lá no fórum. Um abraço e bom estudo para vocês.